Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez começa para você o programa Voz da Igreja. Obrigado por estar conosco, obrigado por nos assistir, obrigado mais ainda por fazer parte da grande família católica. Queremos nesse programa partilhar os tesouros da nossa fé. Vamos mergulhar no mistério de um Deus que nos fala pela Sagrada Escritura. Este é o primeiro bloco, Bebendo da Fonte. Vamos então penetrar o mistério da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, que nós vamos ler na liturgia deste domingo. Se você tem aí por perto a sua Bíblia, vamos então beber da fonte. O Evangelho de Mateus, capítulo 16, versos 21 ao 27. A partir de então, Jesus começou a mostrar aos discípulos que deveria ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, e ser morto, e ao terceiro dia ressuscitar. Então Pedro, chamando Jesus à parte, começou a censurá-lo. Deus te livre, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para trás de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, pois não pensas de acordo com Deus, mas de acordo com os homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá. Mas quem perder sua vida por causa de mim, a encontrará. Com efeito, que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas arruinar a sua vida? Que poderia dar em troca de sua vida? Com efeito, o Filho do Homem está para vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com o que tiver feito. Meu irmão, minha irmã, neste domingo, nós então mergulhamos neste primeiro anúncio da paixão que Jesus faz aqui no Evangelho de Mateus, que estamos lendo ao longo deste ano litúrgico. Nos Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, há 3 anúncios da paixão. Aqui estamos no relato de Mateus, diante do primeiro anúncio da paixão. E aqui Jesus toma então o caminho na direção de Jerusalém. Esse versículo, digamos assim, define o horizonte e a meta de Jesus. A partir de então, Jesus começou a mostrar aos discípulos que deveria ir a Jerusalém. E aí vem exatamente a revelação acerca do sofrimento, da morte e da ressurreição. E aqui nos encontramos, portanto, com Jesus, que vai tomando consciência da sua missão, consciência da sua Páscoa. É um momento importante em que Jesus anuncia isto aos seus discípulos. O texto se dirige aos discípulos, para que eles entendam que este é o caminho do Mestre e será também o caminho deles. No caminho do seguimento a Jesus, há também o mistério da cruz, da morte, da ressurreição. De modo que o caminho percorrido pelo Mestre seja igualmente o caminho dos discípulos. Isso é marcante, é decisivo, isso é um marco
no estar ou não atrás dele. Por isso que o texto que vem logo em seguida, no início do capítulo 17, é aquele da transfiguração, onde Jesus experimenta e os discípulos, os três com ele, aquilo que se dará ao final do caminho. De modo que aquele momento seja um momento em que tanto a fé de Jesus, quanto, sobretudo, a fé dos três discípulos que estão com ele, esta fé se renove e se fortaleça diante do mistério da paixão, morte e ressurreição, que é exatamente o lampejo que se experimenta ali no alto do Monte Tabor. Mas voltemos então ao nosso texto. Aqui nos encontramos então com o anúncio da paixão e as condições para seguir o Mestre. Diante desse anúncio, Pedro reage logo. Deus te livre disso, Senhor, que isso nunca te aconteça. Pedro pensava em estar fazendo alguma coisa boa, pensava em estar preservando o seu Mestre, pensava estar em sintonia com ele. Mas Pedro escuta agora, nesse momento, algo que certamente o incomodou e que trouxe também para a primeira comunidade cristã um olhar bem realista sobre Pedro, como quem de fato reconhecesse que aquele Pedro, que um pouco antes teve a sua missão confirmada como o primeiro, aquele sobre o qual Jesus construiria a sua igreja, mediante a proclamação da fé, agora nos encontramos com este mesmo Pedro, que ao invés de rocha sobre a qual se constrói a igreja, se põe agora como rocha ou como pedra de tropeço. Jesus então exatamente vai dizer a Pedro, vai para longe, ou vai para trás de mim. Essa é de fato a tradução melhor. Vai para trás de mim, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, pois não pensas de acordo com Deus, mas de acordo com os homens. Aqui estamos diante de um Pedro, portanto, que se desloca do seu lugar. O discípulo não é aquele que vai à frente querendo limpar o caminho do Mestre. Deus não permita. O discípulo é aquele que vai atrás. Por isso, a palavra de Jesus é importante e oportuna. Vai para trás. Vai para trás. O lugar do discípulo é atrás. Ou o discípulo vai atrás, ou ele se torna pedra de tropeço, como Pedro, como quem decide no lugar de Deus. Porque pensa não como Deus, mas pensa como os homens. Pedro não entendeu que no mistério, no messianismo de Jesus, há uma cruz, há um sofrimento redentor, há um motivo pelo qual Jesus está no mundo, para que pelo seu mistério de paixão e morte e ressurreição, reconciliasse o mundo com o Pai. E aí então Jesus se aproveita desta fragilidade de fé e de compreensão de Pedro para sinalizar a Pedro e a nós algumas coisas importantes. E aqui digamos que são máximas, algumas máximas importantes no caminho da fé. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Se alguém quer ir com ele, se alguém quer tê-lo como mestre, é preciso esvaziar-se, como ele mesmo, de si, esvaziar-se de si mesmo, renunciar a ser aquilo que de fato no meu ego, na minha existência individual, eu quero para mim. É preciso, portanto, renunciar a si mesmo, esvaziar-se de si, abrir-se na direção dos outros, do outro, do mundo, de Deus.
esvaziar-se de si mesmo, tomar a sua cruz. Há uma cruz na vida de cada um. A cruz da missão, a cruz de fazer a opção por Deus, a cruz de estar no caminho que leva a Deus e ao céu, a cruz de nos desgastar todos os dias pela nossa opção fundamental de fé que norteia nossa vida, nossos princípios, nossos valores. Há uma cruz que se deve levar atrás de Jesus, aprendendo dele. Quem quiser salvar a vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa dele. É assim exatamente o modo de viver a vida e de perder a vida. Por causa dele. Viver a vida perdendo-a como Jesus perdeu a sua para ganhá-la de novo. E ninguém tira a minha vida, eu a dou para recebê-la de volta. Que adianta ganhar o mundo e perder a vida? Aqui se trata de mostrar que o princípio fundamental é exatamente este: ir atrás de Jesus para com ele aprender a viver, a gastar a vida, a dar a vida para que nós e os outros vivamos. Haverá o dia da volta, o Filho do Homem virá para dar a cada um de acordo com a sua conduta. E aqui é preciso entender que diante do Senhor a quem nós seguimos e imitamos, exatamente diante desse segmento e por esse segmento seremos julgados ao final. Até onde reproduzimos em nós a vida, o coração, a morte, a entrega do nosso Mestre. Aprendamos de Jesus. No nosso caminho, na nossa história, na nossa existência, há uma cruz. A cruz da minha e da sua vocação, que carregamos atrás dele. Bebemos da fonte. No coração deste tempo, estamos encerrando o mês de agosto,
mês vocacional. Ao longo deste mês, também nesses programas, nós fomos visitando vocações bonitas e importantes na igreja e no mundo. A vocação dos ministros ordenados, os diáconos, os padres, os bispos, no primeiro domingo, a vocação dos papais e da família, no segundo domingo, a vocação à vida religiosa e consagrada, no terceiro domingo, os ministérios na igreja, sobretudo na igreja, mas também a nossa presença boa e fecunda no mundo, no quarto domingo. E neste último domingo do mês de agosto, nós nos voltamos então para este agente, este personagem bonito na vida e na missão da igreja, que é o catequista, o educador da fé. Este homem e esta mulher que ajuda os irmãos a fazerem o caminho de conhecimento e de experiência de Jesus. Por isso quero partilhar com você neste segundo bloco exatamente a beleza deste ministério e destes ministros, que são os catequistas das nossas comunidades. Em primeiro lugar, um grande abraço, um abraço grato a você, catequista, em qualquer lugar em que você se encontre agora, nas comunidades mais urbanas, naquelas periféricas ou rurais, nos grandes centros, nas pequenas cidades, enfim, você é muito, muito importante. O seu empenho de qualificar a sua fé e a sua experiência de Deus, a fim de ajudar outros irmãos a fazer esse mesmo caminho, isso é muito importante. Obrigado por fazer isso como um dom, como um serviço, como um carisma, como um ministério dentro aí da sua comunidade. Nós precisamos muito de vocês, queridos catequistas, para formar as novas gerações no caminho, na experiência, na igreja, no seguimento de Jesus Cristo. Quero partilhar com vocês esse belo texto, bastante recente, o Diretório para a Catequese, um texto que nós ganhamos como um dom na igreja, agora nesse mês de março, no dia 23 de março, memória litúrgica de São Turíbio de Mogrovejo. Aqui o Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização ofereceu ao mundo este Diretório para a Catequese. É um texto que vale a pena e precisa ser conhecido por você, querido irmão, querida irmã catequista. E queria partilhar com você, a partir desse texto que desejo que você conheça, exatamente um item que trata da finalidade da catequese. Esta bela obra tem 3 partes. Esta parte que agora quero partilhar com você está exatamente no primeiro bloco do livro, na primeira parte deste livro, a catequese na missão evangelizadora da igreja. Este é o primeiro bloco. Depois, um segundo bloco, uma segunda parte, o processo da catequese. E aqui vai se falar da pedagogia da fé, do catecismo da Igreja Católica, da metodologia catequética, da catequese nas diversas idades. E, finalmente, uma terceira parte, onde se vai tratar da catequese nas igrejas particulares, nas dioceses, como organizar este ministério dentro de cada diocese, de cada igreja local. Então, este item, finalidade da catequese, faz parte da primeira parte. Catequese na missão evangelizadora da igreja. E vamos exatamente parar na identidade da catequese. Para falar da identidade da catequese, se fala também da finalidade dela. É este número que eu quero partilhar com você, para que você, catequista, e também você, papai e mamãe, que tem a sua criança na catequese, você, querido irmão sacerdote, você, querida religiosa, você que vive numa comunidade de fé que também tem catequistas, para que vocês percebam quão importante é este ministério.
Então a pergunta, qual é a finalidade da catequese? É o número 75. No centro de cada processo de catequese está o encontro vivo com Cristo. A finalidade definitiva da catequese é a de fazer que alguém se ponha não apenas em contato, mas em comunhão, em intimidade com Jesus Cristo. Somente Ele pode levar ao amor do Pai no Espírito e fazer-nos participar na vida da Santíssima Trindade. A catequese precisa levar a um encontro vivo com Cristo. Não se trata apenas de um contato ou de um mero ou superficial conhecimento deste Jesus Cristo, mas se trata, como lembra o texto, citando aqui Catequese Tradendae, que é um fabuloso documento lá de 1979, do Papa São João Paulo II. Então é preciso entender que a catequese precisa levar a uma comunhão, a uma intimidade com Jesus Cristo. Não é mero conhecimento, é uma experiência afetiva, mística, existencial, interior, e só será exterior se ela for antes interior. Se este encontro com Cristo vivo, na intimidade de afeto e de identificação, se esse encontro não ocorrer com profundidade, não haverá repercussões externas, existenciais, vivenciais. É preciso, então, mergulhar numa catequese que leve a uma comunhão com Cristo. A comunhão com Cristo é o centro da vida cristã e o centro da ação catequética. Pergunte-se sempre, querido catequista, se aquele encontro que você desenvolveu com os seus catequizandos, meninos, meninas, adultos, se aquele encontro significou essas duas coisas, conhecimento de Cristo, experiência de Cristo. A catequese se orienta a formar pessoas que conhecem cada vez mais Jesus Cristo e o seu Evangelho. Pessoas que vivem um profundo encontro com Ele e que escolhem seu mesmo modo de vida e sentimentos, comprometendo-se a realizar nas situações históricas em que vivem a missão de Cristo. Como é que eu vou querer imitar alguém que eu não conheço? Alguém por quem não tenho afetos profundos? Alguém a quem eu tenha amado profundamente? A catequese, então, precisa ser, meu irmão, minha irmã, cada encontro, cada momento em que estão juntos nesse processo permanente, gradativo, sistemático de educação da fé, com as crianças, com os jovens e, sobretudo, com os adultos, porque a catequese é, sobretudo, um momento, uma ocasião em que alguém faz opção por Cristo, e essa opção por Cristo ela é mais madura e certa quando se trata de um adulto capaz de discernir e de escolher Jesus como seu mestre. As crianças vão fazer um caminho, os adultos já estão prontos para tomar essa decisão e para se colocarem no caminho do Senhor. Por isso é importante que nós não percamos de vista que a catequese precisa ser este encontro íntimo, essa comunhão fecunda com Cristo, de modo que aqueles que estão neste processo escolham o modo de vida e os sentimentos de Cristo para si mesmos. A catequese faz o discípulo. A catequese forma o discípulo. Aquele que, como lembramos
no bloco anterior, aquele que tem consciência da sua missão, ou toma consciência disto, toma a sua cruz, nos vários formatos de vida, de estados de vida, de vocação, cada um toma, portanto, a sua cruz e vai atrás de Jesus, perdendo a vida por causa dele, como ele, atrás dele. Isto é exatamente o resultado ou o fruto primoroso de uma catequese que se pode dizer eficaz. Aquela que forma o discípulo para ir atrás do seu mestre, para levar a sua cruz de cada dia num modo de vida e com sentimentos profundamente humanos e identificados com Cristo. Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. E quando chego a este momento em que percebo que a minha vida está identificada à de Cristo, isto é expressão de maturidade espiritual. Isto é expressão de uma fé que tomou robustez e falou e ficou no coração deste discípulo. Uma fé que gera vida, gera seguimento, gera fidelidade a Jesus Cristo, gera compromisso com o reino, gera um modo de ser, onde esse discípulo se identifica ao seu mestre. Obrigado, catequista, pelo seu ministério e que ele possa gerar esse fruto bendito de vidas que estão em profunda comunhão com o Senhor Jesus, que é conhecido, profundamente experimentado e seguido na exigência da cruz de cada dia, no coração deste tempo. Superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório, uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora, transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Na tradição da igreja, meu irmão, minha irmã, temos belas orações que vamos aprendendo ao longo do caminho, que vão marcando a nossa memória de fé e que vamos levando como um belo patrimônio, um belo tesouro da tradição orante da igreja. Estamos terminando então o mês de agosto, mês das vocações. E quero com você, neste último bloco da tradição da igreja, rezar uma oração vocacional já de longa data. Me lembro que quando entrei para o seminário em 1983, era um ano vocacional aquele, nós já rezávamos lá essa oração vocacional, que foi retomada agora para esse mês vocacional de 2020. Amados e chamados por Deus. Então quero rezar essa oração, pedindo a Deus pela sua vida, pela sua vocação, pelo seu ministério na igreja, pela sua presença fecunda no mundo, pensando sobretudo em você, catequista, neste final de semana, rezando também pela sua vida, sua fé, seu ministério, pedindo à Santíssima Virgem Maria, que é mãe de todas as vocações, que também o ajude, querido catequista, querida catequista, o ajude no caminho de dar um belo testemunho da fé, de modo que suas palavras, o seu jeito, a sua vida, o seu compromisso com Jesus, com a igreja, com o reino, sejam também um livro aberto, onde os seus meninos e meninas, jovens e adultos, podem ler a vida de Cristo e também se colocarem no caminho dele, porque veem isto na sua vida e no seu jeito de crer. Vamos então, nesta oração vocacional, pedir
ao bom e belo pastor que cuide de cada um de nós, da minha e da sua vocação, e nos mantenha fiéis e perseverantes no caminho. Senhor da messe e pastor do rebanho, faze ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite: vem e segue-me. Derrama sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir tua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta nossas comunidades para a missão. Ensina nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao reino, na vida consagrada e religiosa. Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos pastores, de nossos bispos, padres e diáconos. Dá perseverança aos nossos seminaristas. Desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em tua igreja. Também neste ministério precioso da catequese. Senhor da messe e pastor do rebanho, chama-nos para o serviço do teu povo. Maria, mãe da igreja, modelo dos servidores do evangelho, ajuda-nos a responder sim ao Deus que chama. Amém. Na tradição da igreja. Pornografia infanto-juvenil é crime. Todo aquele que produz, vende, publica, divulga de qualquer forma ou até mesmo armazena vídeos ou fotos pornográficas de crianças e adolescentes pratica crime grave e está sujeito a uma pena de até 8 anos. Se você teve contato com esse tipo de material pelas redes sociais, jamais passe adiante. Não divulgue e nem guarde essas imagens criminosas. Denuncie quem publicou ao promotor de justiça ou à polícia. Defender a criança é responsabilidade de todos nós, todos contra a pedofilia.